Irmãos, podem se sentar, irmãos, antes de proclamarmos e também celebrarmos, não é, a ceia do Senhor, lembrar então a cirurgia que foi a qual a irmã Nilce se submeteu, que está se recuperando. Lembrar do irmão Luiz, que carinhosamente nós chamamos de tio Luiz, ele continua internado na Nossa Senhora do Carmo e o seu estado de saúde não é bom. Irmã Lúcia Rodrigues, ela precisou também fazer uma cirurgia e já aconteceu a cirurgia, está se recuperando bem da mesma. Hoje, irmãos, são as eleições do Conselho Tutelar para o município do Rio de Janeiro. Lembre-se de colocar essa situação diante do Senhor. Tão bom se nós tivéssemos o conselho cheio de evangélicos, né? Nos ajudaria muito nesses dias que nós estamos passando. Os defensores da identidade de gênero se movimentaram, fizeram movimentos para pôr o maior número possível de representantes no conselho, é direito deles, né? E eu me pergunto o que é que nós fizemos. Eu soube de um pastor que é candidato, né? Recebi até o número dele, mas não sei de outros, espero que haja outros, né? Nós somos uma comunidade relativamente grande, às vezes nem todos nós conhecemos ou sabemos, né, que professam a mesma fé, mas temos de ter esta preocupação, também é o direito nosso, né, de nos movimentarmos em relação a isso. Orar pelo Jonatas. Jonatas é um dos nossos autistas, é o filhinho do Jefferson, da Daniele. Orar pela família toda, incluindo a Amanda. Ele está internado, talvez tenha alta hoje, mas precisou ser internado porque passou por uma situação complicada, piorou no seu jeito de ser, né? Não teve jeito, precisou ser internado. Vamos ler, irmãos, o texto que nos coloca dentro também da celebração da ceia do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, vamos ler dos versos 14 ao 20. Lucas 22, do 14 ao 20. Não sei se poderemos ter a ajuda da mídia, sim. Então, vamos começar a leitura, Lucas 22, do 14 ao 20. Leamos. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei até que se cumpra o reino de Deus. Percebeis no cálice. Ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. No cálice, partiu e disse aos seus discípulos: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Eu vou me deter, irmãos, apenas nessa expressão de Jesus: façam isto em memória de mim, não é? Porque temos o tempo, né, colocado diante de nós e queremos celebrar a ceia. Paulo, ao escrever sobre a instituição da ceia, colocou que o Senhor Jesus disse isto: façam isto em memória de mim, após a distribuição do pão e também do vinho. Em memória de mim, diz Jesus. E quantas são, meus amados e amadas, quantas são as lembranças que nós temos quando nós somos colocados diante destas palavras e diante da celebração da ceia do Senhor. As crianças, assim que possam reter as informações que lhes são passadas, devem aprender sobre isto, em memória de mim. O Natal está chegando e nos oferece uma oportunidade sem par para reforçar isto em nossas crianças. Então, contemos com intensidade a história do bebê Jesus na manjedoura de Belém. Contem e contem, cantem e cantem sobre como uma criança foi enviada por Deus para nós e que ela foi obediente a seus pais e cresceu como um menino gentil, para que as nossas crianças, os nossos juniores, também queiram ser obedientes, sejam gentis, amorosos e amorosas.
mas não temos como deixar de destacar esse Em Memória de Mim para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Em Memória de Mim se torna uma espécie de desafio, pois significa por causa de mim, por causa daquilo que vocês sabem sobre mim, por causa daquilo que vocês creem em relação a mim. Façam isto por mim, diz Jesus a vocês, mocinhos e mocinhas, a vocês moços e moças, conservem-se puros e puras, fujam da concupiscência que ferem a alma, ou seja, do apreço, do desejo por bens materiais para fins egoísticos, do desejo pelos prazeres sexuais fora do tempo. Sejam úteis, sejam alegres, divertidos, mas responsáveis. Não sejam preguiçosos, estudem, trabalhem, lembrem-se de Jesus, lembrem-se sempre dele. Mas em memória de mim, vocês mais maduros, né, ditos mais adultos, arrumem tempo, trabalhem mais o tempo, para que tenham mais tempo para estar com a família. Peçam a graça de receberem o dom da dádiva, do contribuir com alegria, para que Deus os ame, e porque Deus ama ao que dá com alegria, nos diz o oráculo de Deus, é muito importante nós recebermos do Espírito de Deus o dom da liberalidade, da contribuição, porque seremos amados por Deus. E com alegria, sejam parte dos que ajudam a sua igreja a fazer missões, a sua igreja a administrar o culto com tudo que se faz necessário para que vocês possam cultuar. E como vocês são também a igreja, levem-na a fazer o bem, ajudando os que têm fome de pão, mas também, é claro, os que têm fome espiritual. A socorrer os que estão sem as vestes brancas do Cordeiro, mas também sem as vestes adequadas para viver. A levar a libertação em Cristo dos que precisam ser libertos das drogas, de outros vícios e pecados, mas também dos que precisam ser libertos da escravidão do eu, de vidas disfuncionais, sem reais finalidades. Lembrem-se de mim, lembrem-se de Jesus, é o nunca virar o rosto para a pessoa necessitada, é o dar, se tem bastante, mas o dar também, quando tem pouco. É não admitir que continue no seu coração a raiva, a mágoa do irmão, da irmã em Cristo, para poder sentar-se hoje à mesa do Senhor, sem ser considerada indigna do corpo do Senhor, porque quando não perdoamos, quando mantemos a raiva, a revolta em nossos corações por causa de alguém, nós não estamos sendo o corpo do Senhor, e a ceia do Senhor é para o corpo do Senhor. Por isso nós nos chamamos família do Senhor, irmãos e irmãs. Na ceia do Senhor, lembremos-nos de que Jesus deu por nós a sua vida. Quando esteve entre nós, abriu mão de todo o tempo da sua glória como Deus, fazendo-se ser humano, e nos procurou em nossa ignorância, mesmo que tivéssemos os nossos pós-doutorados. E nos procurou como pessoas fora do caminho, mesmo que nos achássemos andando mais certos do que todos os demais. E nos achou para secar as lágrimas, mesmo aquelas que nós escondíamos dos que estavam próximos de nós. E nos encontrou para nos curar e nos dar forças para dizermos então, em meio à enfermidade, em meio à dor, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Façam isto em memória de mim. Como são, amados, doces essas palavras para nós, os de mais idade, especialmente nesta celebração pela existência do nosso Ministério da Maturidade e que tem como tema ressignificar para frutificar. A ressignificação é uma realidade importante no processo criativo do desenvolvimento, onde se encontra a habilidade de atribuir novas importâncias ao que já aconteceu e ao que está acontecendo. A psicologia e a psiquiatria usam a ressignificação como materiais de ajuda para trazer sentido à vida daqueles que se sentem perdidos em suas existências, especialmente por causa da idade avançada. Como se enchem de significados e ressignificados as nossas vidas, por causa do que Jesus Cristo fez por nós e do que Deus, por causa disto, continua fazendo em nós.
Sabe, nessa nossa fase da vida, irmãos e irmãs mais idosos e idosas, quando nós somos traídos pelas nossas lembranças, nossas mentes começam a perder a vitalidade a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos, a nossa mente começa a diminuir o seu poder de assimilar e de manter. Portanto, não fiquem envergonhados quando não se lembram de certas coisas, ou quando se lembram e repetem, ou não repetem. Uma das coisas que eu mais tenho medo é de esquecer o sermão, não é? Eu tenho um amigo pastor, que eu admiro muito, pastoreando uma boa igreja, e ele chegou um domingo e disse: irmãos, hoje é o meu último sermão. E aí, para vocês, a igreja ficou assustada, ele não avisou nada, né? Mas eu tenho que fazer isso, eu estou esquecendo demais. E antes que eu comece a esquecer a mensagem no meio dela e fique olhando para a cara de vocês, ou perguntando a vocês: eu já falei isso? Será que eu já falei isso? Eu estou entregando o meu pastorado. E entregou, irmãos, o pastorado naquele domingo. Surpresa, nunca mais esqueceu nada. Mas tinha entregado o pastorado. Agora já não tinha o que fazer. E o médico disse: não, essa questão sua da memória tinha a ver até com as tensões, né, da vida ministerial. Bem, então nós vamos levando aí, mas quando eu começar a olhar para vocês no meio de sermão, alguém pega a última frase: o senhor falou isso, né? Para a gente continuar. Eu espero que não se tenha necessidade de chegar a isso, irmãos. Mas é importante nos lembrarmos, então, do que Jesus diz para nós. E eu diria de modo especial: façam isto em memória de mim. Não há nenhuma recomendação, irmãos, nas Escrituras proibindo os anciãos, proibindo as pessoas mais velhas de participarem da ceia. Veja se vocês conseguem alcançar o que eu quero dizer. Não há proibição. E é para esses, e é para todos, mas então também para nós, os que esquecemos, que Jesus diz: lembrem-se de mim. Então eu poderia dizer, sem medo de errar, que para nós, os mais idosos, para nós, os mais velhos, esse façam isto em memória de mim, não é só mais uma ordenança, ou não é só uma ordenança do Senhor, mas é uma espécie de garantia de que há realidades que o Espírito Santo de Deus nos ajuda e que, como mais idosos, nós vamos poder preservar, ressignificar. A Bíblia diz, irmãos, e eu como gosto desse texto de Isaías 26:3, tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente, cujo propósito está firme em ti. Meus amados irmãos e irmãs da terceira idade, da maturidade, meus irmãos e irmãs em Cristo de todas as idades, façam isto em memória de mim. 90 anos, já não sabia mais o nome das filhas, e eu fui fazer uma visita difícil, né? Porque a filha dizia: papai, quem sou eu? O papai ficava olhando para a cara da filha, e até o momento que ele chegou e disse: não sei não. Foi caro e disse: não sei não. Aí ela pegou, me colocou na frente dele: e o senhor sabe quem é esse? Eu falei: não sabe a filha, vai saber quem sou eu, né? Esse é o pastor. Ele olhou: que pastor? Eu falei: Senhor. Aí eu tomei a palavra e disse: ei, meu irmão, o irmão ainda lendo o Salmo 23, irmão, tomei um esculacho numa boa. O que você está me perguntando? O senhor acha que eu vou esquecer o Salmo 23? Falei: pô, aprende a falar, pastor, pensa antes de dizer. Então eu falei: então recite, meus irmãos, do início ao fim, sem pestanejar. Não sabia mais, não conhecia mais as filhas, não conhecia mais o pastor, mas o salmo do pastor ele não esqueceu. Lembrem-se de mim, é o que o Senhor diz, não é? E nesta manhã nós vamos ter a oportunidade, não só como os da maturidade, mas como jovens, todo esse corpo de Cristo, né, que nós chamamos de igreja, vamos ter mais uma vez a oportunidade de, reunidos, obedecermos ao Senhor Jesus quando Ele diz: façam isto em memória de mim. Então, quando estivermos celebrando a ceia do Senhor, para que em lembrança dEle, outra vez e outra vez celebremos a mensagem inigualável, incomparável, insubstituível da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, através da qual, sem Ele, Jesus, nossos pecados não seriam perdoados, sem Ele não seríamos salvos, sem Ele o desastre de uma vida aqui vazia se tornará num pavor de uma vida depois vazia, vazia, vazia para sempre,
sem a presença de Deus, que é, na verdade, o início do que chamamos de inferno, a ausência de Deus. Não é isso o que nos espera, pela graça de Deus. Então, façamos isto em memória dele. Vamos celebrar a ceia do Senhor.